Agora vamos resolver a questão 4, né? A questão 4 mostra a figura que é uma superfície gaussiana em forma de um cubo, de 1 metro de aresta. A gente considera que o campo elétrico é 2y no vetor versor J. Aqui eu não coloquei J chapéu, mas eu coloquei J negrito, né? E a unidade Newton por Coulomb. O que ele pede para que a gente determine? O fluxo através da superfície e a carga Q envolvida pela superfície. Bom, para calcular o fluxo nessa superfície, a gente tem que ter algumas considerações, né? Primeira coisa, é muito importante observar que isso é um cubo e todos os lados eles medem 1 metro, né? Então, se eu olhar no eixo Z, esse ponto aqui do eixo Z, eu vou perceber que esse plano está cortando em Z igual a 0 e esse plano aqui lateral está cortando, em Y igual a 1. Então, esse plano da esquerda corta em Y igual a 0 e o plano da direita aqui está cortando em Y igual a 1. Esse plano da face da frente do nosso cubo está cortando a superfície em x igual a 1 e o plano lá de trás, esse plano aqui na superfície aqui de trás, não sei se vocês conseguem enxergar, né? O plano atrás está cortando, se eu olhar o eixo x, está cortando em x igual a 0. A mesma coisa está acontecendo para o plano z, que é a tampinha de cima do cubo, né? Ele vai cortar em z igual a 1, quando a tampa é em cima, e a tampa da superfície embaixo vai cortar, se eu pensar no eixo Z, em Z igual a 0. Essas são distribuições importantes. Outra coisa que nós temos que saber para fazer esse exercício é o produto escalar de vetores que são vetores versores. Então, nós sabemos que o vetor I chapéu, escalar I chapéu, ele é um vetor que indica a direção I, ele vai estar junto aqui com a direção I, e se eu pegar I e I, eles vão formar um ângulo de 0 graus. Então, o produto escalar ele é o quê? Ele é o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno entre eles. No caso de I vezes I, isso é cosseno de 0 graus. O módulo de um vetor versor é 1, o outro é 1 e o cosseno de 0 é 1. Isso aqui é igual a 1. Essa mesma dedução pode ser feita para J escalar J chapéu, que é 1, e o K chapéu escalar K chapéu. Isso também é igual a 1. Então, o produto escalar de dois vetores versores iguais sempre é igual a 1. O que é diferente quando a gente pega, por exemplo, o vetor I, que está indicando a direção X, e o vetor J, chapéu, que indica a direção Y, porque o ângulo entre X e I é 90. Então, se eu pegar o produto escalar de I chapéu com J chapéu, isso é módulo de I, que é 1, módulo de J, que é 1, vezes o cosseno de 90. E cosseno de 90 é igual a 0. O que a gente deduz disso, né? Que todo produto escalar de dois vetor versores diferentes, ele vai ser sempre 0. O K chapéu está na direção do eixo Z. Então, a gente vê aqui que Y com Z também forma 90 graus e a gente vê aqui que Z com X também forma 90 graus. Então, sempre que eu tiver o produto de dois vetores versores e eles forem diferentes, I com J, J com K ou I com K, esse produto é igual a 0, né? Por que isso é importante para a gente poder resolver a letra A, para a gente poder calcular o fluxo através da superfície, né? É importante a gente perceber que o campo elétrico está na direção J. Então, quando ele fornecer o valor para a gente, o campo elétrico é um vetor e ele é dado lá por 2y J chapéu. Então, ele é igual a 2y J chapéu, Newton por Coulomb. É dessa forma que ele foi definido, né? Como a gente quer o fluxo do campo elétrico, quem que é? A integral sobre a superfície fechada de E escalar dA. E quando eu penso em dA, eu vou pensar na área dessa superfície da esquerda, da direita, da esquerda, da frente, de trás, de cima e de baixo, né? Só que se eu olhar a superfície da direita, o meu vetor dA, ele é um vetorzinho dA, mas ele está paralelo ao eixo Y, então ele está na direção J.
A mesma coisa se eu pensar nessa tampinha aqui lateral. O vetor aqui aponta nesse sentido, só que ele está no sentido oposto ao eixo Y. Então, ele vai ter um menos dA mais um menos dAj, né? Se eu pensar agora na tampinha de cima, na tampinha superior do meu cilindro, o vetor dA aqui, ele é perpendicular à tampa do cilindro, então ele vai estar aqui, ó, formando 90 graus com a tampinha do cilindro. Esse é o vetor dA, só que ele é dA na direção de Z, então ele é dAk, né? A mesma coisa vai acontecer na tampinha de baixo aqui da superfície do meu cubinho. O meu vetorzinho aqui na tampinha de baixo é perpendicular à tampinha de baixo, então ele é um dA, só que ele está ao longo do eixo Z, no sentido oposto, então ele é menos dAk, né? Se a gente observar agora a tampinha da frente, essa tampinha que eu estou olhando aqui, o nosso vetor dA vai ser perpendicular a ela, ele vai estar dA na direção I, e lá da superfície de trás, essa superfície atrás mesmo do cilindro, a caixinha de trás, eu vou ter o meu dA apontando junto com o eixo X, só que no sentido contrário, então ele vai ser menos dA, menos dAi, né? Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque cada tampinha, cada superfície do meu cubinho, eu tenho que multiplicar pelo vetor E. Mas vocês vão perceber que E está na direção J. Então, se eu for fazer essa integral para cada uma das tampas, eu vou ter que fazer o produto escalar do vetor J. No caso da tampinha da frente, ele vai ser escalar I, tanto na tampinha da frente quanto na tampinha de trás. E J com I é igual a zero. Se eu for fazer esse produto de novo na superfície de cima e de cima eu tenho o vetor dando a direção, que é o vetor K, embaixo também é K. Só que ambos vão fazer produto vetorial com E, que está na direção J, e isso também é igual a zero. O que sobra então? Vai sobrar para a gente essa superfície da direita e a superfície da esquerda, porque são as únicas que estão na direção J, né? As outras não estão. E a gente sabe pelo produto escalar que eu só tenho produto escalar que não dá zero quando os vetor-versores no produto escalar são iguais. Então, para todas as superfícies, se o meu campo está na direção J, qual superfície que eu tenho que pegar para fazer o produto escalar? Aquela superfície que aponta na mesma direção, ou seja, que também tem o vetor J. Pode ter o mesmo sentido ou não. Espero que isso tenha ficado claro, né? Então, de toda a superfície do meu cubo, eu só vou fazer o produto escalar do E com elemento de dA, em que dA esteja com o mesmo vetor versor que o campo elétrico, porque todas as outras áreas eu vou ter vetor versores em que o meu produto escalar é igual a zero, porque são perpendiculares, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, integral, eu vou falar aqui sobre a superfície direita, então aqui, ó, direita do meu cilindro, onde o campo é dado por 2yj, então eu vou ter 2yj chapéu, e se escalar dA, e esse elemento de A é dAj, né? Mais a integral sobre a face, agora a face esquerda, né? O mesmo campo, 2yj chapéu, e escalar, só que agora é menos dAj, né? Fique claro que aqui o elemento que aponta para fora é positivo aqui porque está no sentido do eixo Y, e nessa outra face esquerda ele está oposto ao eixo Y, por isso que eu estou chamando de menos dAj, né? O que é importante perceber é que eu tenho que saber o valor do Y. Quanto vale o Y na face direita e o Y na face esquerda? Essa face, que é a face direita, ela está cortando o eixo quando o Y é igual a 1. E a outra face, que é a face esquerda, está cortando o eixo do Y quando o Y é igual a zero. Então, eu tenho que imaginar essas duas faces cortando o eixo do Y. Uma está em Y igual a zero e outra está em Y igual a 1. Ou seja, se y é igual a zero na face esquerda, né? Olha, 2 vezes 0, 0. 0 vezes qualquer termo dá zero. Então, eu não tenho fluxo na face esquerda, eu só vou ter o fluxo na face direita, onde y é igual a 1.
Isso vai ficar então, né? O nosso fluxo do campo elétrico, ele vai ser igual, como o y é 1, 2 vezes 1, 1, então vai ser integral sobre a face direita do cubo de 2 vezes 1. Olha, j escalar j dá 1, nós já tínhamos visto lá em cima, né? Isso vai ficar então dA. 2 vezes 1 é 2, sai fora da integral. Eu vou ter integral só sobre a face direita do cubo de dA. E a integral de dA a gente sabe quem que é A, que é a área do cubo. Como esse cubinho tem uma aresta que mede 1 metro, então a área dele fica 1 vezes 1, essa área fica 1 metro quadrado. Então fica 2 vezes 1 ao quadrado, isso aqui é 2, né? Como é fluxo, fluxo a gente sabe que tem que ter a unidade do campo vezes a unidade de área, então vai ser Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Com isso a gente termina a letra A, né? Agora ele quer a carga envolvida pela superfície. Para resolver a carga envolvida pela superfície, nós vamos usar a lei de Gauss, né? O que diz a lei de Gauss? A carga que está envolvida pela superfície, né? Dentro da superfície, ela vai ser igual a ε0 vezes o fluxo do campo elétrico, que é essa integral que nós fizemos. ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12 e o fluxo do campo elétrico deu 2. Isso me dá 8,85 vezes 2, isso aqui deu 16,70, deixa eu só confirmar o resultado. Opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada. 2 vezes 5, 10 aí 1, 8, 16, 17, perfeito, é 17, tá? Tinha feito de cabeça. Então tá certinho, ó, 17,7 ou 17,70 é a multiplicação de 8,85 vezes 2, vezes 10 elevado aqui a menos 12, me perdoem, a menos 12. Como é carga, a unidade de carga é Coulomb. Deixa eu só escrever isso aqui de forma melhor, né? Então, a carga que está envolvida por essa superfície, ela vai ser igual a 17,7, que é o produto de 8,85 vezes 2, né? Que deu o valor do fluxo, vezes 10 elevado a menos 12, Coulomb. Essa é a resposta da letra B. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou no plantão.